Pera. Vocês estão pensando assim, como é que é? Dá para surfar sem a onda? Não é nada disso. Deixa eu explicar para vocês direitinho. O meu processo foi assim. Eu falo com muito respeito. Sou aluna do professor Hélio Couto. Assisti o Caminho das Palestras 1, 2, 3. Eu sou aluna do pacote mensal lá. Também assisto outros vídeos. Né? E realmente eu aprendi muito, tenho aprendido muito, continuo aprendendo, mas eu ainda não pedi minha onda. Vocês devem estar pensando assim, será que ela tem medo? Será que não sei o quê? Olha, não estou falando aqui, não sou da equipe do professor Hélio, tenho muito respeito pelo trabalho dele, mas estou falando assim, como a minha vivência, a minha experiência, né? Como é que eu estou surfando, como é que está sendo a minha vida, como é que está desenvolvendo a minha experiência somente com o Caminho das Palestras. Que assim, foi um divisor de águas realmente na minha vida. Mas antes disso, eu tenho aqui o caderno, né? Que eu comecei a estudar, não dá pra ver, né? Tá muito claro. Mas engraçado que esse caderno que eu peguei aqui, ele é um caderno que ele tá cheio de ondas. Olha só, que legal. E então eu comecei assim, vou pegar esse caderno, vou começar a estudar, né? Tudo que ele fala. Mas por que isso? Eu tinha muita resistência aos vídeos. Eu escutava uma pessoa ou outra falando, que eu fiz o Caminho das Palestras, fiz isso. Eu falei assim, mas o que é isso? Eu não estava entendendo o que era. Né? Então, depois de assistir vários vídeos, né, de outras pessoas dizendo que tinham feito, tinham parado, tinham não sei o que, ela falou assim. Aí teve um vídeo de uma pessoa que eu vi, e ela falou assim que foi naquele momento, quando ela escutou aquela palavra, que deu uma reviravolta na vida dela, e aconteceu tudo que ela queria que acontecesse. Eu falei assim, uau! Né? Então a gente está sempre pedindo por mudança. E eu falei assim, bom, eu vou, pelo menos, né, fazer o Caminho das Palestras. Então eu me registrei, tá aqui, ó, no dia 27 de dezembro de 2023. E foi engraçado que alguns dias antes aconteceu uma catarse muito grande, não comigo, mas com um imóvel que eu tenho lá no Brasil. É um imóvel de família, né, lá no Brasil. Então esse imóvel, né, ele foi invadido, e um vizinho, né, me avisou, Fátima, olha, tem água aqui saindo da tua casa. Eu falei assim, água saindo da minha casa? Eu vou pedir para uma pessoa ver, né? E foi lá, realmente, uma pessoa tinha invadido e roubou o silêncio. Então, a catarse já começou antes. Mas eu encarei isso muito bem. Eu falei assim, tinha que acontecer, porque é uma coisa que eu não tinha tomado ainda um, um, um destino. Eu falei assim, o que eu vou fazer, né? O que nós vamos fazer, né? Como irmãos, né? Como família, o que nós vamos fazer com aquele imóvel que está lá? Tá, então, começou um pouco antes, né? Em dezembro, né? Já tinha começado uma grande catarse, né? A gente tem que resolver uma coisa que está lá parada. Aí eu comecei a fazer o Caminho das Palestras e foi assim super interessante, porque muitos tabus que eu tinha foram caindo por terra. Eu tive uma visão maior de muita coisa. E sabe quando você vai falando assim, uau, isso aqui tá explicado, porque ninguém explicava. E vai orientando. O Caminho das Palestras é realmente um caminho, uma jornada, né? Cada coisa que você escuta, que eu escutava, né? Falava assim, olha, esse filme você assiste que tá falando isso, você faz não sei o que tem assim, explicado, porque para você poder expandir a consciência. Não é só a gente ficar recebendo informação e assimilando e ok, entrou, saiu por aqui. Não, tá entrando a informação e tá fazendo aquelas conexões. As conexões neurais estão funcionando a 1000 por hora. Então, realmente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escrever. Olha só o que eu escrevi, né? Eu escrevi isso tudo aqui. E aí depois eu comecei a rever o Caminho das Palestras. Mas eu falei assim, bom, ainda tem muita coisa que eu quero absorver, tem muita coisa que eu quero entender. Eu falei assim, ainda não tá... Eu achei que ainda não é o momento de eu pedir a onda. Mas, de qualquer forma, eu respeito muito o trabalho e apoio todas as pessoas que têm assim, a disposição de escutar, né, de enfrentar esse caminho, de desbravar esse caminho, né? Então, mas eu queria dizer que eu
uma das coisas que estava me incomodando muito lá atrás, em 2023, eram essas coisas que eu tinha para resolver lá, familiares. A outra coisa é em relação ao meu trabalho. Sabe quando você está pronto, mas você não sabe que está pronto? Né? Eu fiz vários cursos aqui, fiz vários cursos ali, fiz não sei o quê, e não conseguia juntar tudo, fazer um. Eu falei assim, meu Deus, é quando a gente tem assim, muito conhecimento e não sabe onde aplicar. Então eu comecei, com o caminho das palestras, eu consegui entender o que eu precisava, assim, porque trabalhar, estudar e ajudar. Ok, ajudar, a gente sempre quer ajudar, mas você não sabe quem ajudar. Então eu comecei a trabalhar isso. Ok, eu fiz meu trabalho, estudei e agora eu vou ajudar. Quem? Mas não é sair na porta das pessoas, olha, você quer que eu te ajude? Não. É ter um olhar diferente para quem precisa ser ajudado, de que forma precisa ser ajudado, porque às vezes a gente pode ajudar somente com um olhar, somente mantendo a nossa energia elevada, não reclamando, não julgando, não questionando, não colocando a pessoa contra a parede. Então eu consegui, né, me reavaliar até as minhas ações dentro da minha casa, com o meu filho, com o meu marido, com a minha sogra, até mesmo com meus parentes, né, meus familiares no Brasil. Então, quando a gente trabalha, estuda e ajuda, a gente não atrapalha ninguém. Isso é o melhor de tudo. Porque quando você está consciente de tudo que você faz, você se torna uma pessoa melhor. Você se torna uma pessoa que está alinhada com o universo, está alinhada com o eu superior, está alinhada com o todo. Que isso é o mais importante que eu aprendi, né? O todo está em todos os lugares. Então, o todo, ele está querendo te ajudar, está querendo te dar, está querendo falar com você, mas a gente se fecha. Não, eu quero assim, desse jeito. Eu quero controlar as coisas, eu quero desse outro jeito. Não é nada disso. Então, eu consegui entender muito de quem eu sou, do que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão, quer dizer, a minha missão, meu propósito, o que eu quero fazer de verdade, o que me faz feliz, o que me faz querer acordar todos os dias e agradecer a Deus por tudo que eu tenho. Então, isso está sendo muito importante, né? Eu ainda estou no processo de aprendizado, eu preciso ter assim, muita certeza para tomar uma decisão. Eu tenho que ler, escutar várias opiniões, positivas, negativas, opiniões em cima do muro. Mesmo assim, eu preciso olhar todos os lados para poder tomar a minha decisão. Mas não foi... Mas fora isso, fora não o fato de ainda não ter solicitado uma onda, que as coisas não começaram a acontecer. Então já estão acontecendo, porque eu consegui definir um caminho que eu quero seguir. Então, olha só, foi dezembro de 2023, em 2024, eu comecei a fazer um trabalho de reiki, de detox mental, né? Eu trabalho aqui com senhoras japonesas, atendendo o público japonês, e está sendo muito interessante, porque antes eu pensava assim, vou só ministrar reiki, sabe quando fazendo uma coisa meio boca, só ministrando reiki e tá ok? Mas não, na verdade eu tinha que falar mais, explicar mais, ajudar mais, era isso que estava faltando comigo. Eu precisava ajudar mais as pessoas, mas de que forma? Bom, eu tô lá no meu trabalho, né, mestrando reiki. Então eu queria ficar caladinha, vem aqui que eu vou fazer reiki em você. Não. Aí eu comecei a fazer workshop. Um workshop presencial, chamar as senhoras, né, que eu atendi. Eu disse, olha, você não gostaria de passar um dia aqui, né, uma tarde, assim, algumas horas, né, 2 horas, e a gente vai conversar sobre isso. Então no início eu comecei meio que, assim, nervosa. O que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Como é que elas vão aceitar? Né? Mas agora, anteontem, eu fiz um workshop que foi assim, sensacional, foi maravilhoso, e as pessoas adoraram. As senhoras pediram, olha, por favor, você repete de novo essa experiência, que foi muito legal. Né? Então, eu consegui... gente, é um caminhar, é uma jornada, é um passo a passo. Então, como é que foi isso?
eu estava pedindo uma definição, uma clareza do que eu ia fazer com o que eu sei, né? Porque é o trabalhar, estudar e ajudar. Eu estava procurando isso e foi muito interessante porque eu eu consegui, né, de 2024 até agora em 2025, né, criar esse workshop, atender melhor as pessoas com o reiki, não só ministrar o reiki e acabou, mas dar um aconselhamento e um pouco mais além. Porque eu tinha na cabeça que só o reiki vai ajudar, mas às vezes a pessoa está precisando de uma palavra pode salvar a pessoa. Né? Eu tive uma cliente que chegou assim, eu perguntei para ela, o que você gostaria? Ela, eu quero ser feliz. Né? Quando ela falou isso, eu fiquei assim, uau! Essa pessoa ela tem tudo, ela tem casa, ela tem carro, ela viaja, ela faz, ela tem tempo para fazer, como é que é, trabalho manual, ela tem um monte de coisa assim que a gente comparativamente lá com o Brasil, tem gente que está correndo atrás de todas essas coisas, mas o que ela queria? Ela tinha tudo e ela não se sentia feliz. Então eu comecei a ensinar outras coisas para ela. Aí foi isso que foi assim, pavimentando a minha ideia para o workshop. Então, a partir do momento que eu comecei a conversar mais com as minhas clientes, não era só, chega, tá precisando de energia? Ok, vem cá que eu faço. Não, eu comecei a conversar. Então, isso é que é o ajudar. Né? Então, eu estou muito feliz de estar nesse caminho, de estar trilhando essa jornada, de estar me descobrindo, vendo e revendo os vídeos, né? Assistindo vídeos novos, as palestras, as outras coisas. Além disso, tem as outras pessoas também, né, que fazem seus relatos dizendo, olha, foi assim, foi assado. É porque a gente aprende muito com a experiência dos outros. E eu acho isso muito interessante. Então, esse meu relato aqui, que você consegue surfar, né, eu escrevi aqui, dá para surfar sem a onda? Eu acho que com a onda poderia ir mais rápido, talvez. Mas mesmo sem a onda, eu quero dizer para vocês que eu não fiz os pedidos, mas eu tinha era uma coisa que estava assim, dentro do meu coração, que era assim, o que eu precisava resolver, que era qual caminho que eu ia seguir em 2024, né? Com tudo que eu já tinha aprendido. Então, realmente, eu consegui expandir a minha visão, né? Isso foi assim, maravilhoso. Quebrou vários tabus que eu tinha e me deu uma nova visão, percepção da realidade, do todo, das pessoas, de mim mesma. Então isso foi assim realmente muito, muito, muito maravilhoso e eu queria compartilhar isso com vocês e incentivar, né? Se você não pediu, peça. Se você ainda está assim com receio, fica na sua, mas continue estudando, porque eu acho que esse estudo é maravilhoso. Qualquer estudo é maravilhoso. A gente não pode parar no espaço, né? E tem que continuar aprendendo, sempre, 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 para poder melhorar, evoluir e acompanhar a realidade, essa terra. Então, um beijo, até mais. Tchau.